A aura é uma espécie de halo luminoso, um conjunto de radiações que circunda e interpenetra todo o nosso complexo fisiopsíquico. Conhecida também como psicosfera, ela é composta pelo conjunto de emanações dos diferentes campos multidimensionais ou corpos sutis. Além da extensão, a cor é determinante para conhecer o estado emocional e saúde da pessoa. Ela cria um complexo energético junto com o corpo físico, duplo etérico, corpo astral, corpo mental, corpo causal e os centros de força. Através da animação em 3 dimensões, podemos notar com maior clareza que a nossa aura não começa na superfície do corpo físico. Ela é formada por camadas, conhecidas como campos sutis ou campos dimensionais. O corpo físico é a parte mais interna do nosso complexo. As camadas mais externas e sutis revestem e interpenetram todas as estruturas das camadas mais densas. O corpo mental envolve o corpo astral, o duplo etérico e o corpo físico. Na cor amarela, vemos a aura mental, de cor rosa, a aura astral, e na cor azul, o duplo etérico. Essa atmosfera fluídica envolve todo o nosso sistema físico, revestindo os órgãos, tecidos e células com energias vitais, astrais e mentais. Dessa forma, o pensamento circula por todos os caminhos do nosso sistema orgânico e psíquico. Quando pensamos automaticamente, alteramos o nosso campo energético. Todos os estados de bem-estar ou enfermidades são consequências das emanações mentais e emocionais. Suas formas e alterações, quando são analisadas e estudadas, podem indicar os estados de saúde e o estado emocional do ser humano. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecidos como centros vitais ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes, como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros que vibram em sintonia uns com os outros, ao influxo dos pensamentos, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado, antes de exteriorizar-se. Cada célula de nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou um diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras, que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários e primordiais. Estes centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, são definidos como principais os 7 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o umbilical e o chakra básico. Na animação, vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração, no movimento permanente de emissão e absorção de energia. Os giros são sincronizados e complementar entre o ponto anterior e posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de canais idênticos. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos
que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos exemplo dos microtúbulos maiores e aqui os microtúbulos menores preenchendo os maiores. Vemos agora os chakras relacionados aos seus respectivos órgãos. Começamos pelos superiores, representados pelo coronário e o frontal. Podemos observar o giro em seus movimentos de alternância, num ciclo permanente de emissão e absorção de energias. Vemos também a sincronia entre os anteriores e os posteriores. O coronário é o centro da sabedoria, tem responsabilidade direta sobre as funções psicológicas, cerebrais e espirituais. Alimenta as células do pensamento e é o provedor de todos os recursos eletromagnéticos indispensáveis à estabilidade orgânica. É o centro de mais alta frequência. Na animação, o chakra Ajna, responsável pelas percepções visuais, vidência e clarividência, aparece também na sua parte posterior. O frontal é o centro da mente. Responde pelas funções da visão, da audição, do olfato e ainda administra o sistema nervoso central. É responsável também por uma vasta rede de processos da inteligência, que dizem respeito à palavra, à cultura, à arte e ao saber. O chakra laríngeo é o centro da expressão. Regula a fonia, o sistema respiratório, o processo digestivo inicial, a pressão arterial e corresponde-se com as glândulas tireoide e paratireoide. O que na imagem se assemelha a uma pétala são os microtúbulos dos mais variados tamanhos. Eles giram em processo sincrônico, sempre de forma complementar. O cardíaco é o centro dos sentimentos. Vemos a sua imagem posterior e anterior. Ele sustenta os serviços da emoção e do equilíbrio geral. É o responsável pelas energias de todo o aparelho circulatório e se relaciona com o sistema nervoso parasimpático. O centro gástrico também é conhecido como solar, um chakra de baixa frequência. O gástrico é uma das mais ativas usinas de fluidos vitais para exteriorização. É responsável pelos processos digestivos e grande parte do metabolismo, atuando vigorosamente sobre o estômago e órgãos envolvidos na digestão. O chakra esplênico está ligado ao plexo solar e também regula a distribuição dos recursos vitais em nosso corpo físico. O umbilical completa as funções do gástrico e do esplênico. Suas funções estão ligadas à sexualidade e à criatividade. O chakra básico possui a cor vermelha. Situa-se na base da coluna vertebral e está ligado à nossa energia Kundalini. Elabora densos campos fluídicos que, quando bem canalizados, podem propiciar vigorosos potenciais energéticos no campo das relações, prosperidade e criatividade. Trabalha como posterior do chakra coronário e está ligado à nossa captação de energias vindas da Terra, do centro do planeta.
Assim como os chakras, a aura também é formada por microtúbulos, que podem ser vistos com maior precisão no duplo etérico. Os microtúbulos se afunilam, ficam cada vez menores e penetram nos polos das membranas celulares. Como o citoplasma das células é constituído em grande parte por água, que é uma das substâncias mais suscetíveis à magnetização, podemos concluir que o nosso bem-estar ou os nossos males físicos são frutos da nossa forma de ser e pensar. É assim que as vibrações positivas ou negativas geram saúde ou doença nas nossas vidas. Tudo é o resultado da direção e da qualidade que damos aos nossos pensamentos. Nessa animação, vemos através da aura e dos corpos. Os chakras estão ampliados e representados como lunetas, se expandindo. Podemos observar o sincronismo das camadas internas com as camadas externas. Temos os campos ligados ao corpo mental em amarelo, ao corpo astral em rosa e ao duplo etérico em azul. Os centros de força das camadas superiores envolvem completamente os centros das camadas mais densas. Cada parte está contida na outra. Os microtúbulos maiores são preenchidos pelos menores. Responsáveis também por funções psíquicas, os chakras estão relacionados a algumas capacidades de percepção. São núcleos importantíssimos em vários processos mediúnicos, formando uma rede complexa de assimilação, armazenamento e emissão de vibrações de energias mentais ou sutis. Eles podem ficar com fissuras ou obstruídos, atrapalhando seu pleno funcionamento. A energia Reiki restaura o equilíbrio, harmonizando-os e energizando-os completamente.